Olá, bem-vindo, bem-vinda às Conversas na Almofada. O meu nome é Rita Gonçalves e este é o meu podcast. O lema destas conversas intimistas é gerar valor no mundo através da partilha da história de cada um. Cada mês trago um tema e com esse tema pessoas e histórias absolutamente inspiradoras. Um espaço de aprendizagem e empoderamento, onde cada pessoa tem a oportunidade de brilhar e ser vista exatamente como é. Junta-te a mim nesta conversa na almofada e quem sabe a tua história é a próxima a espalhar magia. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Conversas na Almofada, neste mês dedicado à arte em palavras. E hoje trago aqui uma pessoa assim muito inspiradora, tal como todas as outras, mas que está ligada à área da joalharia, que é assim uma área que eu gosto muito, que tenho assim uma curiosidade muito grande e queria muito trazer cá um joalheiro desta nova era. Ahm, e cá está, bem-vindo, André. Muito obrigado, Rita. Ah, É um gosto imenso. Agradeço imenso o convite, sim. Tenho Isto muito não foi gosto. fácil, não foi fácil nós arranjarmos aqui um timing, mas cá estamos. E olha, muito Conseguimos. obrigada, obrigada mesmo pela tua disponibilidade, porque eu sei, estávamos aqui a falar em off, que tu és desligado destas coisas de redes e de estar aqui na tecnologia e tudo mais. Yeah. Embora saibas que isto é uma mais-valia, mas és bem desligado e, portanto, todo o tempo que tu estás a tirar agora, que estás a prescindir de estar a fazer as tuas coisas, ao descansar, não é? É uma benção. Obrigada. Ok, era essa. Pronto, aqui tem sobretudo a ver com a maneira como vou posicionando a minha atividade profissional e Uhum. realmente estou numa fase que me está a absorver um bocadinho. Estou a concluir o mestrado, os miúdos Sim. são muito pequeninos, estou numa fase que exige muito. Concilio a atividade empresarial com a docência, também dou aulas no ensino secundário, por isso entre preparar aulas e fazer e fechar negócios Eu e reunir acredito. clientes e tudo Não. mais, há alturas que é assim um bocadinho complicado. Eh, Sim, sim, sim. É assim, nestes casos, eh, embora eu não seja um caso bom para dar o exemplo, se calhar no teu até é mais simples, redes, se fosse um objetivo teu, terias de ter a ajuda de alguém, não é? Porque de Pois, facto, não é? Porque de facto isto acaba por ser, é uma coisa que nos absorve imenso mesmo. é verdade. Mas sabes o que é que eu sinto também? Eu acho que eu estar a contratar uma empresa, ainda há pouco eu realizei esses contactos no sentido não propriamente redes, mas no sentido de criar um planeamento de marketing e ter uma estratégia de comunicação Sim. para o Uhum, exterior e para o público em geral. uhum, Por isso, otimizar redes de pesquisa, motores de pesquisa, ter o site e ter plataformas otimizadas para o público também me conseguir uhum, encontrar. Pronto, ter ali um pequeno investimento nessa área. E aquilo que eles pronto, apresentam-me algumas propostas e depois propostas de conteúdos para redes sociais. E quando questiono, mas que tipo de conteúdos é que são? Nós, na altura, improvisamos, introduzimos qualquer coisa que tenha a ver, uma mensagem. E eu começo a pensar, bem, quer dizer, são empresas de marketing, quer dizer, esses conteúdos, que relação é que têm? Nós corremos o risco de estarmos nós nas redes a consumir 10 ou 15 conteúdos de marcas completamente diferentes, geradas pela mesma entidade sim. que está a alimentar essas marcas todas. E estamos ali entretidos, quer dizer, quase mais valia ligarmos diretamente à Não, marca, dá, à dá que empresa que está por pensar. dentro. Eu não Sabes que sei até que ponto é que temos, que é uma questão. Bem, eu compreendo todo o mecanismo, como é óbvio, não é? Mas já estamos a consumir algo, enquanto que, por exemplo, a em massa, televisão é publicidade e a publicidade é feita por profissionais para transmitir uma mensagem, nas redes já não procuro, eu pelo menos quando vou a uma rede sim, social, eu não vou à procura de publicidade. E claro, as marcas misturam isso tudo, e ora sim. estão a fazer publicidade, Eu ora concordo, eu concordo. dizem, Sabes que, digamos, sem te tirar aqui tempo de antena, só assim para te dar aqui a minha opinião, este 2023 foi o ano em que eu refleti mais acerca disto e claro, mexi muito a nível da minha marca e tudo mais, mas uma das reflexões que eu fiz foi.
eu tenho mesmo, isto é uma coisa que me ocupa muito tempo, eu tenho que delegar. Só que eu cheguei à conclusão que eu não consigo delegar isso. Porquê? Pela razão que tu estás a dizer. Porque se eu delegar a alguém, a energia que lá está é daquela pessoa, ah, e se calhar aquela pessoa, não é? É um trabalhador que está a trabalhar para outras pessoas e tudo mais, e se calhar aquilo torna-se em massa, como tu estás a dizer, não é? O cunho perde-se. Eu tenho uma amiga minha que já tem assim experiência nesta área há muitos anos, e ela diz que já tentou entregar a várias pessoas e que não consegue exatamente por isto, porque se perde. Há ali uma magia que temos que ser nós a dar, o cunho, não é? Exatamente. E por acaso, há pouco tempo, este sofrimento ao longo do ano foi aligeirando. Já percebi que é algo que, se eu quero fazer, tem que ser eu. Ahm, Há pouco tempo ouvi um podcast da Luísa Sobral, tem assim uma energia muito interessante. E ela falava isso, que tentou delegar, e se fores ver as redes dela, também não há ali não tem grande conteúdo. E ela diz que tentou delegar mesmo isso a alguém, mas depois percebeu-se exatamente a mesma que tu, não é? Que era mais uma, não é? Se calhar ela estava naquela parte dos músicos, mas ela não é igual aos outros, sei lá, ela é Claro, diferente, não tem não é a única, não é? a sua Exatamente. forma própria. E então, quando assim é, por isso é que, de alguma forma, eu até acho que isto funciona para determinadas pessoas. Funciona, se calhar, mais numa vertente mais individualista e que tem que haver aqui sabes, aquele tipo de reuniões, com alguma frequência para haver aqui um acerto e para que não se perca aqui a tal unicidade, não é? Mas eu concordo um Exatamente. bocado, eu concordo contigo, realmente, que se perde aqui, que se perde muito e pronto, olha, eu confesso, um sofrimento que andei aqui e estamos em novembro, não é? Portanto, Uhum. estamos a chegar aqui ao final do ano e eu a perceber que realmente não é como fugir. Se eu realmente quero alimentar redes e tudo que é o online, tenho que ter ali o meu cunho e pronto, e tenho que utilizar esse tempo para É isso, verdade. se assim o Em quiseres, termos não é? de alternativa, eu encararia, se calhar, com mais naturalidade, eh, ter alguém dentro do nosso próprio negócio, Pronto, é isso. nem que não seja a tempo inteiro, nem que seja um part-time, mas ter Sim, alguém dentro eu do próprio também. negócio e que Sim, faça mais do que propriamente a gestão de sim. redes, que Uhum, trabalhe a parte de marketing, a uhum, comunicação, a sim, imagem e tudo mais, sim, mas que seja alguém que consiga sentir sim. essas vibrações da empresa, não é? Exato, é O, isso. A mensagem, o O que é que objetivo, nós estamos não lá é? a fazer, exatamente. Não é? E nós por dentro também estarmos a acompanhar essa pessoa e estarmos constantemente a fazer acertos Exatamente. pelo menos estarmos próximos. Mas eu Sim, concordo contigo. não, A questão de absorver tudo também não é o melhor caminho, não, mas sim. também entregar completamente também acho que não. Não é Já, por para exemplo, a contabilidade já acho que faz sentido entregar. Não é? Não faz sentido, tem que ser, não é? Mas há pessoas que têm mestrados e têm licenciaturas em contabilidade e fazem ali os próprios. Sim, Mas é algo pois, que são números, que não tem como mudar. Não claro. é? Faz sentido um contabilista fazer a gestão de várias empresas. A questão das redes já não tenho bem a certeza se Pois, será por aí o caminho, mas também as redes estão de tal maneira saturadas, pois estão. não sei bem. É, Eu estou nas redes, não sei bem porquê, mas toda a gente me diz que eu devo estar, por isso eu só. Né? pronto. Eu acho que quando nós não sabemos alguma coisa, quando vemos toda a gente a fazer aquilo, pronto, É o faz-se. efeito manada, não é? Nós É vamos, isso pronto. mesmo. E se Nós calhar, vamos. isto até é o mote, para até estarmos aqui um bocadinho a conversar, para tu te encontrares dentro das redes. Imagina que tu encontras o teu lugar próprio dentro das redes e consegues usufruir disso sem sofrimento, sem peso, com leveza, não é? E que alguém até te possa Ok, ajudar nesse sentido, ok, mas que não é a marca, a tua marca, e exatamente. com esta leveza, sem haver aquele peso também muito associado, como agora transmitem, não é? É. Da obrigação, não é? Eu sou sincero, eu não é propriamente o gostar ou não gostar em si da rede enquanto a estrutura da maneira como funciona. Eu acho é que quanto mais digital, menos mundo nós perdemos, menos tempo Hum, estamos a habitar o terreno e ok. o concreto e Uhum, passamos por um universo muito mais, não sei se ilusório será o termo, mas sim. pelo menos digital, aquilo que nós Uhum. todos sabemos o que é que é. E isso a mim dá-me. Não é aí que eu quero estar. E então, eu quanto mais tempo alimento,
sinto que corro o risco de me começar a ganhar, a afeiçoar a isso. E Ok. eu dou por mim, por exemplo, num autocarro ou num metro, entretido só a olhar, a ver aquele a entrar, aquela a sair, uma pessoa que toda mais desleixada e que esbarra noutra pessoa, uma pessoa extremamente cuidada com a maneira de se arranjar e tudo isso, e ocupa-me, entretém-me. Eu passo mais facilmente me entretenho assim do que me entreteria, por exemplo, com o telefone a consultar, o que quer que Uau. seja. É muito. E então, se calhar, eu acabo por dar por mim a não entender bem o que é que as pessoas gostam de ver, que tipo de conteúdo é que alimenta o gosto e o não gosto, o partilhar e o não partilhar. E então, sei lá, não é que propriamente o gostar ou não gostar, é se calhar não querer fazer parte Ok. desse universo, ou não querer estar tão envolvido lá. E então passo quase como um espectador, em que Ok. consigo ver algumas coisas, em que se calhar até deixo lá algum rasto, mas estou só a ver. É quase que Ok. nós entramos numa loja, que é Sim. preciso, não, estou só a ver, vamos já embora. É só um bocadinho mesmo. Ok. Ok. Um bocadinho, Olha, para explicar a acho minha que posição, é um bocadinho isso. acho que já me fizeste pensar agora. Portanto, olha, já foi bom, já me nutriste aqui. Portanto, e acho que se calhar já fizeste pensar algumas pessoas que de alguma forma também ouvem este podcast, porque de facto é um bom ponto de vista e interessante mesmo, realmente. Portanto, olha, obrigada mesmo. Portanto, Uhum. agora para te compensar, vou Uhum. fazer aqui a tua apresentação com base na numerologia, pode ser? Tudo Vamos lá bem, ver se eu claro que digo sim. coisas boas. Tudo bem, tudo bem. Conheces a numerologia? Não, Não? não tenho Nada? presente. Ai, que Uma giro. apresentação associada à numerologia, Tu, não. Acho que tu podes és o, explicar-me? És um curioso por natureza, não é? Então, Sim. aquilo que eu vou fazer, não é? Eu pedi-te a tua data de nascimento, também tenho aqui a tua assinatura, não é? Portanto, de alguma forma, o que eu fiz, isto é só uma parte, né? O que eu fiz foi, no fundo, vou buscar bocadinhos, dos teus números, não é? Que tu trazes contigo. A numerologia é mesmo uma pseudociência que estuda os números que nós trazemos connosco. Ou seja, tu não nasceste no dia em que nasceste por acaso, nem os teus filhos, tudo tem uma razão para trabalhar determinadas coisas em nós, ou lá está, os nossos dons e os nossos talentos. E de facto, aquilo que eu faço para diferenciar, não é? Porque também sou numeróloga, é uma apresentação, uma mini apresentação, não é? Eu digo assim coisinhas boas, ahm, de ti, pronto, sem te conhecer, não é? Ok, No fundo, tu ok. sabes, não é? Nós não explicamos, mas eu conheço o André através do Nuno, não é? O meu companheiro. Mas conheço só até do que ele faz e tudo mais, não conheço mesmo nesta intimidade, como eu agora vou dizer, portanto, pode Ok, ser? claro que sim, vamos lá ver. Então, quem é o André? Traz o arquétipo do homem que ama sem medida. É um cuidador nato, ajustando a vida àqueles que o rodeiam, trazendo amor e harmonia. Palavras como beleza, justiça, altruísmo e sentido de comunidade são valores fortes que carrega e vai regendo a sua vida. É um criativo, comunicativo e inspirador. E apesar do seu lado mais pragmático e estruturado, ele gosta de aproveitar o lado mais leve da vida. Abraça os seus compromissos com empenho, responsabilidade, mas também com positividade e sempre com um sorriso. Talvez esta seja a característica que mais o distingue e impeça de cair em padrões de pessimismo e crítica. A crítica e o julgamento do outro são os seus handicaps, pois ainda é onde toca mais a sua sensibilidade. E claro, por vezes é onde a máscara por vezes aparece. Todos temos, não é? E é nestes momentos que ele escuta e abusa o seu lado mais intuitivo, que o recorda que ele é e que tem a capacidade para construir o seu caminho, a sua realidade. No fundo, o André veio para construir uma vida em que a confiança na comunhão entre o espírito e a mente abra caminho a uma vida prática, equilibrada e positiva. Giro. Muito engraçado. Sim, sim.
É impressionante. Eu vou ter de voltar a ouvir, porque às vezes ouvia um determinado detalhe e perdia-me um Ah, bocadinho, e sim. prestava atenção. O Vou ter de podcast voltar a fica ouvir. gravado, mas eu depois edito Ok, isto, sim, não sim, tenho sim, problemas mas é nenhuns, muito né? giro. Olha, primeiro é uma surpresa muito boa tu teres pronto, feito essa apresentação com base eh, Na nessa forma, numerologia. Sim, sim, nesse sim, método de sim. obter informação. E é engraçado entrar aqui em alguns detalhes, por exemplo, a questão da comunidade. Quer dizer, é um termo muito específico e efetivamente a tese do meu mestrado tem muito que ver com essa questão da vivência em comunidade. Por isso é engraçado como é que Vai lá bater, através não dos é? números se consegue Sim. ir a detalhes. Uma Eu coisa é acho que fazer tu uma. estás muito alinhado. Por acaso é engraçado, eu acho que estás mesmo muito alinhado. Quando fiz a preparação e estava a ver os teus números e tudo mais, eu acho que tu estás alinhado, porque isto é assim uma mini parte, não é? Mas tudo que vou conhecer, o pouco que conheço da tua vida, acho que tu vieste mesmo, estás aos poucos a ir mesmo de encontro a tudo aquilo que vieste trabalhar, que vieste potenciar, não é? E tens aqui um lado muito paternal, não é? Mas depois também tens este lado muito criativo e comunicativo e dos outros, que também é uma coisa que tu estás a chegar lá através do ensino, através da tua arte. Portanto, eu acho que estás assim alinhadíssimo e eu gosto muito. Quando eu faço estas análises e sinto que outra pessoa está alinhada, fico contente, pronto, que acho que é bom. Ora bem, Engraçado. então, agora vou falar dos teus papéis, pode ser? Pode ser, Claro, sim, então. sim. Ora bem, ele é licenciado em Artes Aplicadas em Joalharia e foi ainda na universidade que ele ganhou o primeiro prémio no concurso nacional de Design de Joalharia. Ele nunca parou de estudar, aliás, ele mesmo diz que ainda agora está a estudar, não é? Tirando o curso de fotografia profissional, pós-graduação em design digital e curso avançado de desenho. Fundou a sua própria empresa 2 anos depois de tomar a decisão de trabalhar por conta própria como freelancer e, de momento, tem 3 atividades. Para além de designer de joias, é fundador e gerente da sua própria marca de alianças, que ele vai falar aqui daqui a um bocadinho, fotógrafo profissional, professor de disciplinas técnicas em ensino secundário e profissional, e, como se não bastasse, atualmente a concluir o mestrado em filosofia contemporânea. E eu não disse aqui, mas um grande papel que ele ocupa é de pai, não é? Que é assim um paizão e que é um dos papéis que tu ocupas assim com um valor forte, não é? Família na tua vida. Está bem assim a apresentação? É impecável, muito obrigado. Sim, 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 sem dúvida. Ora É, é, bem. é mesmo isso. Pronto, aqui em termos de percurso vou deambulando entre algumas áreas. Eu neste momento reconheço que se calhar tentei absorver uma série maior de áreas do que aquelas que eu normalmente se calhar faria, mas tem tudo a ver com a pandemia. Por Pois. isso, aqui eu no pré-pandemia estava a canalizar a minha empresa em termos de atividade Uhum, para o setor de casamentos enquanto alianças e uhum, no setor de fotografia estava a canalizar para a fotografia corporativa, uma fotografia de ok. retrato. Uhum, Portanto, tudo contacto com pessoas e tanto pararam os casamentos como pararam as visitas a empresas. Portanto, eu uhum, neste fiquei, dei por mim sem nada para fazer de um momento para o uhum, outro e pronto, e a dúvida era quanto tempo é que eu ia conseguir manter a empresa. claro. Foi a altura que eu optei por iniciar um mestrado, para não parar em termos intelectuais, Uhum, sobretudo. E quando me surgiu a oportunidade de dar aulas, então eu não hesitei. O que aconteceu foi que também abriu rapidamente, em termos e do ficaste com muitas pós-pandemia, o coisas, não regresso é? à normalidade foi maior, mais rápido do que eu imaginava, assim. Ok, Então, ok. tentei organizar um bocadinho mais a minha atividade nesse sentido. Tenho já uma pessoa que me está a dar um apoio enorme na parte da marca, de alianças, Uhum, e já a fazer a parte a parte comercial, digamos, uhum, de visita e de estar com os ok. espaços onde as alianças Uhum, estão à venda. Por isso, aos bocadinhos, eu vou tentando canalizar de maneira a também conseguir
absorver toda esta. claro. Mas sabes que o ensino faz muito sentido para ti. Por acaso é uma das. Eu acho que tu gostas, não é? Sim, é uma experiência boa, é Gostas. demasiado absorvente. Sim, Eu consigo, eu depois eu também estou com as turmas mais difíceis, algumas das pois. turmas mais difíceis da escola. Uhum. Não é, aliás, a minha primeira turma foi a primeira a ter um aluno expulso da escola, por isso foi mesmo assim aquela Ok, praxe intensa e não corre como eu imaginava. Por isso pois. fiquei um bocadinho desapontado numa fase inicial fiquei desapontado com o meu trabalho, porque achei que não estava a ensinar, estava a aguentar e a tomar conta Ok, de sim. miúdos, mas depois aos pouquinhos começo a notar o feedback contrário, por isso há alguns miúdos que realmente consigo marcar pela positiva e que me Já vêm vale a agradecer. pena, não é? Exatamente. E afinal, quer dizer, não está tudo errado, porque a partir nesse aspecto, a forma de gratidão, não é? De um aluno é quando, terminando, ele volta a estabelecer contacto com o professor. Uau, Né? Por pois isso, é. em sala de aula, em ambiente de escola, nós nunca conseguimos medir até que ponto é que ele está satisfeito. Só conseguimos medir no momento em que ele Depois, sai pois é. e que, pá, professora, porquê é que ele volta a contactar, não é? A partida terminou, segue o seu caminho. Sim, Ele, quando volta a contactar, é porque houve ali qualquer coisa de particular. claro. Que E interessante mesmo. isso tem acontecido, por isso eu acho que nesse aspecto a experiência é bastante boa. Mesmo, e acho que sim, acho que é bom. Estás assim a cimentar coisas novas. Olha, diz-me uma coisa, há algo que tu tenhas saudades? Que eu tenha saudades. Voltavas a alguma situação ou sei lá, alguma fase? Sim, eu guardo bastantes saudades, sobretudo do período de licenciatura, enquanto estudante, não necessariamente da vida académica, mas do estado de espírito em que eu estava. Ok, Aquele, eu acho que a, a nível, bem, eu também sou, quer dizer, não é uma fase propriamente fácil. Eu comecei a trabalhar no período da Troika. pois, Depois, não é? Quando começa a procurar estabelecer família, vem uma bruta de uma pandemia. Quer dizer, coisas praticamente de filmes, não é? E agora claro. vem uma guerra a seguir. Portanto, eu dormia muito mais facilmente. Eu, quando chegava à cama e era estudante, virava-me para um lado e adormecia. Era mais leve. É isso. Essa leveza, esse espírito e aquela garra com que nós olhávamos para o mundo em termos de Uhum. esperança, em termos de vontade. Possibilidade, não é? De possibilidade. Exatamente. É Aquela mesmo. questão de conseguir sonhar e parece que temos tudo à nossa volta e essa fase foi muito interessante. Mesmo até o contacto com os colegas e tudo mais, foram Sim. experiências muito boas. De resto, agora, não sei se gostaria de voltar para trás, Pois não, porque isso não. é, não é Isso. aquela nostalgia De ir para a pá, máquina de tempo, não é? não, tenho saudades, mas sim, mas fica, passou, não queria voltar Claro, também tem outras angústias e outras claro, coisas. claro que É, sim, claro que sim. Olha, tu tens algum cheiro que te faça lembrar a tua infância? olha, eu recordo-me de entrar no quarto da minha mãe e haver uma gaveta que eu abria e que tinha ali qualquer coisa de especial e que me fazia remeter por esse universo Sim, olfativo, digamos. Ali sim, é um sim. impacto qualquer que só acontecia ali. E às tantas dou pelo meu filho a chegar lá, ao quarto dela, a abrir a gaveta e dizer que aquele quarto cheira a vovó. Ai, que Por isso giro. é engraçado Ai, que adoro. realmente houve ali, não sei, é que ela é uma comodazinha. A minha mãe tem uma gaveta em cima muito Sim. pequenina, que Ah, tão a engraçado. gaveta não é pequenina, ocupa a cómoda toda, mas é muito baixa, muito fina. Que aquilo é tipo guarda-joias e onde Sim, guarda, mas ela acaba por guardar muitos perfumes, muitas coisitas que vai usando. sim. E depois deve acontecer isso, ela nas pulseiras, ao pôr o perfume, fica com o cheiro também Deve na ter o pulseira, cheiro típico dela, guarda. não é? Que giro. Exatamente, Acho que tem isso é ali brutal. um odor Acho que que isso aquilo fica, não sei. realmente, que E há ali qualquer interessante. coisa em termos de odores, mas eu Vai sempre lá. tive
muita sensibilidade para essa questão dos odores. Lembro-me de ser pequenino e gostava de ir às bombas de gasolina e gostava de, por isso esses odores, gostava muito de farmácias, entrar ali, sentir ali aquele cheiro muito particular do espaço. Portanto, eu noto que tenho muito essa. És muito conectado, não é? Com os próprios sentidos, não é? Eu sinto que para mim a questão dos odores é muito interessante. Agora, mas pronto, nenhum deles me dá aquela saudade, ou aquela. Não sinto uma ligação Só te forte como conecta com essa. alguém especial, não é? De alguma Sim, forma, não é? De alguma pois, forma, não é? exatamente. Esse campo que eu referi é aquele que me associa a uma pessoa. Todos os Sim, restantes é circunstancial. ok, que giro. Olha, tens alguma característica que gostasses de melhorar? Isso, por acaso. Um defeito? Olha, eu sou sincero, eu sou muito teimoso. Eu, quando era miúdo, ainda agora, a experiência de dar aulas acho que é o expoente máximo em que eu podia ter alcançado. Porque eu, quando era miúdo, falava mal, pronunciava mal algumas palavras. Por um tico de linguagem, a maneira de gesticular, e então havia ali os x e os x saíam mal. Ok, Às tantas dou por mim a ser o miúdo mais calado da turma, ok. a evitar ao máximo, nos intervalos sozinho, brincava com um ou dois meninos, não me metia nos Hum, grupos. Tinha muita dificuldade em estar à mesa, por exemplo, depois já numa fase mais tarde. O secundário para mim foi muito difícil, aquela questão da afirmação e tudo mais. claro, Foi um uhum. A período bastante identidade. difícil. Exatamente. Eu estava um grupo de 5 ou 6 amigos, eu tinha dificuldade de falar para o grupo. Eu falava com um amigo, seja ele qual fosse, um amigo, um conhecido, um Uhum. colega, tinha o cara a cara, nunca me fez muita confusão. Falar num grupo fazia-me uma confusão imensa. O que é que eu vou dizer? Vai ficar tudo a olhar para mim? Olho para quem? Esse tipo de situações de uma pessoa extremamente tímida era muito difícil. E aos pouquinhos eu dou por mim a ir insistindo em campos. Eu lia extremamente mal. Eu, quando tinha de ler nas aulas, era um horror. Eu olhava para todos os lados, menos para a professora, porque eu nunca queria ler. Lia extremamente mal, muito devagar, inventava palavras, por isso aquilo era horrível. Eram mesmo maus momentos. E dou por mim a ir conquistando, ir trepando, e aos bocadinhos a ler melhor, a conseguir falar com um grupito um bocadinho maior. E eu nunca, para mim, quer dizer, eu mesmo fazer uma licenciatura, o ter de ir ao o ter de apresentar um trabalho à turma, para mim era um motivo de, quer dizer, de tremer, dormir mal, de Ok, tudo. ok. E dar por mim agora a conseguir dar Que aulas, evolução. eu noto que foi um percurso. E porquê? Porque se fui muito teimoso. Outra característica que eu também tinha era a questão de comida. Eu tinha uma relação horrível com a comida. Eu comia, em termos de fruta, comia maçã, detestava muito tipo de comidas. Não comia pizzas, não comia. Comia coisa, eu comia um hambúrguer, eu ia ao McDonald's e pedia pão e carne, só. Não podia Então, ter um molho, mas não podia isso ter. até é bom, não é? Até são coisas positivas, não Exatamente. é? Fiquei extremamente magro, tinha muita dificuldade em aumentar de peso, tinha. Pronto, eu comia muito mal. Mas é horrível, porque as pessoas só conseguem ver esse lado. Mas Eu sei. É esquecem-se, o por exemplo, social, não é? eu ia a uma festa de anos, exatamente. As pessoas perguntam, não queres mais nada? André, tu não comeste nada. Pois, eu não gosto de nada. Quer dizer, Pois. mas eu não podia dizer isso. Às vezes, houve uma das vezes, eu não mastigava. Eu partia em bocadinhos pequeninos, metia a comida à boca, porque foi a pessoa que fez. Ela dizia, olha, isto fui eu que cozinhei. Eu, ai, como é que é possível? Vou ter... Nem tive coragem de dizer que não gostava. E esse foi o momento mais difícil, foi eu ter de engolir sem trincar, e a partir daí eu dei por mim, já andava na faculdade, por isso Epá, já estava realmente. quase, e a partir daí dei por mim, eu não, isto não pode continuar. Eu vou ter de, e o que é certo é que neste momento eu rapo as coisas que os miúdos deixam, que não conseguem comer, é para pedir qualquer coisa num restaurante. Ou seja, esta teimosia que tu falas até é um aspecto muito positivo teu, não é? Pronto, mas isso tem a ver com essa. Por isso, há tantas coisas que eu gostava de melhorar que quando a ponho para ganhar ali qualquer coisa vou tentar ir até ao fim. Mas Não, sim, e vais. Eu acho que isso até é uma qualidade, não é? Essa teimosia que te leva. Lá está.
nós podíamos aqui, isto dava aqui pano para mangas, não é? Tudo o que tu tiveste aí a dizer e muito o sentido de nós termos, como ser humano, de pertencer, não é? E de sermos iguais aos outros e de fazermos o mesmo que os outros e de comermos o mesmo que os outros e nós não somos os outros. A verdade é que quando estamos a crescer, fazem-nos entender que nós temos que ser iguais aos outros para sermos aceitos, então nós tendemos, não é? E eu, de alguma forma, claro que me identifiquei com muitas coisas, não é? Eu, em termos de alimentação, havia aqui uma coisa que eu só na idade adulta comecei a gostar de gelados. Eu não gostava de gelados. Mas isto socialmente, mas as pessoas, por exemplo, eu disse, é até uma coisa boa. Toda a gente me dizia isto. Oh, Rita, isso é uma coisa maravilhosa, tu não gostas de gelados, mas para mim, socialmente, toda a gente vai comer um gelado no verão e eu tomava o café. Quer dizer, até que eu forcei tanto, 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 que neste momento como gelados, como toda a gente. E isto Exato. foi na idade adulta. Imagina, eu já nem sei, eu tinha, sei lá, 20 e tal anos quando comecei a comer gelados, se já não tinha os 30, portanto, vê lá. Portanto, eu percebo perfeitamente, o sentido de pertença é tão grande de tu estares ali naquele efeito de manada que tu fazes este tipo de coisas. Portanto, lá está, mas isto acaba por ser uma vantagem, como também podemos falar aqui de outras coisas pronto, de autoestima e tudo mais, que são coisas que valem o que valem. Ora, então, que valores é que tu te reges, valores assim fortes, que tu te reges e não prescindes de passar aos teus filhos? Tá bem, nunca pensei nisso em termos de construir aqui uma resposta muito clara nesse sentido. Mas eu, para mim, há os valores espirituais que eu acho que é importante eles obterem de uma forma muito bem consolidada. Há valores também, a componente biológica, que acho que é muito importante, a questão de mente e corpo, né? A prática, o valorizar a componente intelectual, para mim é extremamente importante. Eu todas as noites leio um livro para eles, enquanto eles não conseguem ler, faço Uhum. questão deles terem um livro para ler, ou no caso do mais velho, ter um livro para Hum, ler, além da componente de escola, e também a componente física. Por isso, eles têm de praticar desporto, têm de dormir a horas, têm, por isso, esses três ok. valores, É o importante, não é? intelectual, físico e espiritual, acho que têm de ser Uhum, alimentados. ok. Depois a questão, por exemplo, neste momento eu ando a experimentar não mentir Ok. a ninguém, eu próprio experimentar. Não é algo que eu recomendo, ainda estou em experiência, por isso não estou em condições de recomendar, não sei se faz sentido recomendar isso aos miúdos ou não. Porque o não mentir implica perguntas diretas de porquê que fizeste isto? Porquê que fizeste Exato. aquilo? Será que tu fazes isto? Coisas que às vezes nos podem envergonhar, criar algum Ok. transtorno, em que uma mentira contornava-se e não mentir obriga-nos a ser sinceros Verdadeiras? e Sim, verdadeiros. sim, e a responder com Sim, sinceridade, não exatamente. é? É, Vulnerabilizar-nos também, não é? exatamente. Torna-nos vulneráveis numa circunstância em que, se formos os únicos, podemos ir cair numa derrapagem, Ok. sobretudo, por exemplo, relações empresariais, por isso, relações mais formais, em que nos tornamos vulneráveis e corremos o risco de nos tornar aos pouquinhos o elo mais fraco, porque é aquele que falha. Os outros não falham. Contornam, dão a volta, a culpa não foi minha, foi o outro fulano que se atrasou no envio, foi, Mas também acho houve que aqui outro. a Quando verdade por nós, si só acho que é importante. Acho que vale a, tudo, a verdade é vale. importante. Mas tem um custo. Por vezes tem um Exatamente. custo. Por isso, eu Mas é neste momento ainda interessante, não é. estou em condições de recomendar, estou a experimentar pronto, mas torna-nos um bocadinho diferentes, sim. Sim. Mas há sim alguns valores que para mim também a questão ética é fundamental. Uhum. Comprometer o que quer que seja por razões éticas e morais faz todo sentido, mas temos de as ir Uhum. buscar a qualquer lado, não é? Ok. Uh, para mim é importante, quer na espiritualidade, quer na racionalidade e na parte intelectual, eles estarem alimentados para ir buscar essas ferramentas. Mas pronto, tentei falar assim de uma maneira um bocadinho mais Não, generalista, mas e sim, foi muito e interessante, e interessante. E se conseguires cumprir isso como pai,
Já tens aí um trabalho para o resto da tua vida. Eu acho que o pai, no fundo, é empurrar um bocadinho, É, não é? É pegar sem dúvida. nos miúdos e, olha, tens isto à tua disposição, queres ir? Sim, Não, não me apetece. Olha, tens a certeza, vamos insistir um bocadinho. Empurramos e depois deixamos. Quer dizer, se eles voltarem ou se não gostarem do empurrão, nós não. Eu também acho que é muito importante percebermos que os filhos são outras pessoas, exatamente. completamente diferentes. Eles são filhos do mundo, são habitantes do mundo como nós. Nós temos obrigações para com eles, mas também não temos a ambição de moldar. Claro, claro. Também pode ser um À bocadinho nossa errado. imagem, não é? E à nossa Exatamente. maneira, claro que sim, claro que sim. É preciso, há determinadas sementes que vais colocando, não é? E Exatamente. depois a forma como eles regam aquilo ou não já tem a ver com a própria personalidade deles, tal como tu, não é? Tal como, não Exatamente, é? exatamente. Porque se É, calhar nunca ninguém também te disse que tu tinhas que, ou se calhar até te disseram, porque esta parte da comida é uma coisa muito importante, mas aquela questão tipo, não, tu tens de comer tudo que é para seres meu filho. A tua mãe não te deve ter dito isso de certeza absoluta, não é? Pronto. verdade? Portanto, eu acho que de alguma forma depois tu colocas ali a semente, se calhar até dizes, olha filho, se calhar tens de começar a experimentar outras coisas, não é? Até é importante, tens outras coisas que te fazem bem, até para conviver, se calhar era, e tu experimentas. E pá, se depois vais regar aquilo como tu regaste e agora até fazes, é uma coisa. Se não, isso já fica ao teu critério, não é? Nós estamos cá, não Exatamente. é? É mesmo Sem isso. dúvida, Olha, sem tens dúvida. assim algum ritual diário que tu não prescindes? Não, acho que não. Aliás, eu nem tenho sequer. Eu sou sincero, eu dou por mim a acordar. Ainda não sei bem o que é que vou fazer agora. Uh, por isso, no próprio dia a acordar e nessas circunstâncias. Uma das coisas que acontece muitas vezes é eu não sei como é que vou para o trabalho. Por Ok, isso, eu na véspera estou a preparar as coisas e depois olho para o tempo e digo: eu acho que vai chover, é melhor ir de autocarro. ok, E acordo, e está sol, e eu mudo tudo, e afinal vou de bicicleta, e já não ok. posso levar tanto peso, e se calhar já vou almoçar, porque já não vou levar o almoço, e altero tudo ali naqueles 10, 15, 20 minutos que tenho de manhã. Por isso, engraçado que eu sou muito de tradições, ou melhor, identifico-me com as tradições, embora se calhar não as cumpra Hum, muito à risca, mas identifico-me, acho que é algo importante, mas não propriamente aqueles rituais assim, uh, diárias, não é? diários. Há uma coisa muito engraçada que estive a ver no Príncipezinho, no livro do Sim, sim, Saint-Exupéry, sim. e há uma altura que uma raposa gosta de ir às quintas, não sei se. Hum. Pronto, Conheço o uma livro, sim. passagem, pronto, ok, uma Hum, passagem muito curta. A raposa gostava de ir às quintas, uhum. uh, pronto, lá buscar as suas coisas e estavam caçadores às quartas-feiras. E ela diz: é muito importante os rituais, porque se os caçadores não fossem caçar às quartas-feiras, se fossem caçar a qualquer dia, eu estava sempre a arriscar. Mas como sei que eles vão às Assim quartas, vai livremente, então não é? ela Sim, tem todos os dias da semana, exceto às quartas-feiras, para poder ir lá à quinta, sem o risco de ser caçada, não é? Por isso, os rituais têm essa vantagem. Nós, tem, se tivermos tem. rituais, a vida cria uma determinada ordem. E E queria, olha, sabes que eu tenho olhado para os rituais também de outra maneira. Se bem que, pronto, eu aqui nem estava a pôr assim uma coisa. Quando eu faço esta questão, não é uma coisa que seja fora de comum, não é? Há pessoas que me respondem a esta questão, tipo, nunca saem de casa sem tomar um café, ou respondem tipo, olha, eu tenho que tomar banho todos os dias. Por exemplo, há ok, pessoas que dizem isto, e tu, se sim, fores a sim, pensar, ok, realmente eu faço isso todos os dias, pronto. Mas a verdade é que essa questão que tu estás a dizer é muito importante. Eu sinto, e isso está a velhice, entre aspas, ao decorrer dos anos, não é? Está-me a dar, é que há determinadas coisas que nós fazemos com algum ritual que mais tarde cria-se uma memória sobre isso. E eu acho que isso é que é interessante. E é as tradições que tu estás a falar, aquelas tradições, ou das festas, ou das famílias. Temos a tradição de neste dia irmos a determinado sítio. Quando tu és pequeno, dizes assim, pá, que seca, mas para que é que nós fazemos isto? Quando tu és adulto, tu lembras-te daquilo. Nós todos os anos, naquele dia, fazíamos aquilo. E então eu sou uma apaixonada por isto, porque acho que isto cria memórias na nossa mente. Há ali uma gaveta que fica, que nós depois abrimos, aquela da tua mãe, estás a ver? Que ok. não vem com cheiro, mas vem com conforto. Tipo, naquele dia fazíamos aquilo, não é? E então.
isto por acaso é uma das coisas que, pronto, que os anos me têm trazido e acho que é giro. Olha, se tu tivesses a oportunidade de oferecer uma das tuas joias a alguém, quem seria essa pessoa? Alguém famoso? Não pode ser à tua mulher, né? À tua Sim, mãe, sim, né? sim, 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 ok. Hum, Pá, não sei. Se calhar aqui eu não tenho. Pode não ser cá em Portugal, vá, pode ser para o outro lado do mundo, não há problema. Sim, mas pá, não tenho, não tenho assim uma resposta para Gostavas de dar. alguma. Deixa-me ver se facilita. Imagina aquela capa de revista, uma revista assim de renome, não é? Nem sei se há revistas da tua área, não sei se há, mas imagina aquela pessoa, uma pessoa famosa que está a pousar e tem, por exemplo, uma das tuas alianças. Não. Pois é isso que eu não. Eu se calhar tinha muito mais facilidade em oferecer as minhas joias a uma pessoa que não tivesse Ok, nada, ok, do que ok, propriamente uma pessoa que tivesse. ok, Não, não tenho sequer qualquer tipo de ambição de ok, procurar ok, alguém, mas gostaria se calhar de oferecer a uma pessoa anónima, que vive com algumas dificuldades e oferecer-lhe uma joia em que ela até pudesse vendê-la e ter ali algum. ok. Não me fazia confusão nenhuma, gostava imenso. Uhum. Mas sim, se calhar. Porque repara, essas pessoas que a comprem, se querem uma joia, não é por ser minha, mas se querem uma joia de alguém, que compre, que elas Ok, podem. ok, Então não era essas pessoas de todo que eu iria oferecer ok. uma joia. Por acaso era uma das perguntas que eu te ia fazer. Pronto, mas vou aproveitar para fazer agora que nós estamos a conversar. Ah, Tu achas que o acesso às joias devia ser para toda a gente? Olha, eu neste momento eu tenho, por acaso até tem a ver com aquilo que nós falámos um bocadinho antes Uhum, de começarmos uhum, a reunião. uhum, Eu trabalho com alianças de casamento. uhum. Por isso, a maior parte dos meus clientes, homens, por exemplo, nunca entraram numa orizaria e vão comprar a sua primeira joia. Ok, Por isso, eu sinto que eu não conheço ninguém que tenha casado sem aliança de casamento nas minhas relações. Por isso, eu acho que a aliança de casamento é um tipo de joia. Não é, por isso, é quase como determinados livros são um tipo de livro. O uhum, livro da primária, o livro da sim, primeira classe é um uhum, tipo de livro. A Bíblia ok, é um tipo de livro. uhum, O Alcorão. Não conseguimos pôr os livros todos dentro do mesmo saco, porque há uhum, livros que têm um uhum, peso social muito diferente de outros. A joia também acontece isso. ok. Portanto, um anel de licenciatura antigamente era de formatura ou de Sim, sim, formação, sim, sim, sim. um anel de curso, era isso que me estava a faltar. Uhum. Um anel de curso, ou uma aliança de casamento, ou um relicário, são coisas, há determinadas peças que entram no universo da joalharia, mas que não são a mesma coisa Sim, que sim, sim, são as sim, peças sim, de sim. adorno. Uhum. E então, pronto, eu entrei neste ramo precisamente por uma questão de moral. Eu Ok, não me sentia confortável a trabalhar com pessoas com um nível social extremamente alto ok, e ok, estou a perceber, havia estou a pessoas que perceber. adquiriam joias como investimento. Uhum. Vou ter todo o dinheiro no banco, então apetece-me diversificar Ok. investimentos e não Uhum. comprar uma joia. Eu, efetivamente, trabalhei com empresas que era esse tipo de clientes que procuravam. Clientes que procurassem ostentar, clientes com alguma elegância que procurassem vestir e Uhum. estar bem, então procuravam uma peça especial, e depois clientes com a questão do investimento, que procuravam a joia como investimento. Eu às tantas dou por mim a não me identificar muito com esse tipo de posicionamento, como quando Uhum. comecei com as peças personalizadas, um Uhum. trabalho feito à medida, e consegui encontrar algo que não me fizesse confusão, um tipo de cliente com quem eu gostasse de estar, um cliente que me Ok. estava ali a falar do relacionamento entre eles. E eu, peraí, a joia pode simbolizar esta união. Então a joia não está a simbolizar poder, não está a simbolizar riqueza, está a simbolizar união. Então porquê é feita em ouro Ok. e prata? Porque o ouro e a prata duram para sempre. Sim.
não é? Há ali uma simbologia, não é pelo valor do material, é por Uhum. ser algo que dura para sempre. Eu, neste momento, tenho a minha cunhada casou, achei muito estranho. Ela, pá, ela ainda não me falou das alianças, mas será que ela não vai casar com umas alianças feitas por mim? Estava a achar, estava um bocado desconfortável e eu, olha, ela não diz nada, vou-lhe perguntar eu. Então, e alianças? E ela, vou casar com as alianças da minha avó. Eu achei Ok, uma. Eu, ok, pois, é muito engraçado. Ela só alterou a gravação e ia casar com as alianças da avó. Por ok. isso, a aliança tem este potencial Pois tem, pois tem. de De alguma retroalimentar. forma, quando tu começaste, não é, a pensar, e acho que já justificaste aqui, ah, foi muito este lado da história, de tu te envolveres, não é? Porque é assim, lá está, uma aliança de casamento é para um momento feliz, não é? É para quem se casa, pronto, à partida, hoje em dia, não é? Lá para trás são outras coisas, não é? Mas hoje em dia as pessoas casam-se porque querem, não é? Por amor, achamos nós, pronto. Ou seja, Dá uma sensação. está tudo relacionado com uma história, não é? E é isso que tu quando querias. É uma curiosidade que eu tenho e de alguma forma não sei muito bem. Desde o momento da criação, tu tens já modelos pré-definidos e a pessoa escolhe, por exemplo, tipo, eu quero este modelo, ou aquele tem um bocadinho, aquela joia tem um bocadinho da pessoa. Tipo, alguma Ok. coisa, por exemplo, uma forma ou sei lá, um pormenor, não sei. Tem ou não? Sim, sim, é exatamente isso. Então, É. primeiro, é questão de. Eu tenho duas formas de abordagem ao mercado. Eu tenho as Sim, alianças de marca, só para contextualizar, porque vai ser importante para responder essa questão. sim, sim. Então, as alianças de marca, eu estou a vender nas orizarias. E o que é que eu tinha por trás? Eu criei um conceito por trás. O conceito é eh, as alianças têm de ter uma relação entre elas, entre cada uma. Então, Uhum. todas elas, ou por encaixe, ou porque se tocam num lado, todas elas têm qualquer coisa que permita que simbolize o relacionamento. Como eu não Uhum. estou com os casais, estou só a vender a marca a orizarias, Ok, então eu não sei qual vai ser o tipo de relação. O desafio é que eles escolham as alianças em função dos seus gostos, mas também há algo que lhes remeta para a relação entre eles. ok. Então Uhum. aqui temos uma vertente. A outra vertente em que eu faço trabalho à medida, eu costumo dizer aos clientes que eu não faço um trabalho customizado. Trabalho customizado é quando nós vamos comprar um automóvel e podemos escolher a Ok. cor, podemos escolher as Uhum. jantes, podemos escolher os interiores. Ou quando vamos comprar uma carteira, poder escolher a pele, poder Uhum. escolher a cor dos fechos e das Certo. alças. Uhum. Pronto. Isso é customizar. Fazer à medida, eu posso construir um aro, por exemplo, do anel, em que metade seja uma inicial e a outra metade seja a outra. E Ok. vamos quase como se for uma inicial a ser puxada e a Certo. formar um aro de uma aliança de casamento. Por isso, Ok. nós podemos ir a este tipo de detalhe. De Eu pormenor. costumo dizer aos clientes Hum. que eu como faço tudo a computador, eu nem sequer tenho não tem uma forma, como nós quando vamos fazer um bolo, não é? Mesmo que os ingredientes sejam todos nossos, mas Sim. temos uma forma. Eu não tenho forma nenhuma. Eu trabalho eu quando abro o software, eu abro uma janela nova, tudo vazio. Eu tenho de indicar a medida da aliança, por exemplo, Certo. indico um valor. Uhum. E depois ele pergunta, mas então agora vou ter de fazer um tubo. Eu posso fazer secção quadrada, secção redonda, secção triangular, mas também posso fazer uma coisa totalmente abstrata. Ok. Eu tenho trabalho que é os ramos de um sobreiro, de um carvalho, uma árvore. Eu fui buscar o ramo e modelei em função desse ramo e transformei numas alianças em, Ai, que em metal. lindo. Que Por lindo. isso, estamos a trabalhar mesmo do zero, uma folha em branco. Então, o que é que eu faço? Eu tenho clientes que me mostram algumas imagens de coisas que gostam. Que Eu gostam, não é? comprometo, sim, eu nunca copio, comprometo-me a nem sequer copiar os meus próprios modelos. Por isso, quando eu desenvolvo um trabalho com um cliente, é exclusivo. É exclusivo, pronto, é isso, Eu tenho de ok. fazer sempre do zero. Nunca posso sequer basear, mesmo que eles gostem, e pá, gostei disto, gostava de ter algo deste género. Tudo bem, mas temos de fazer novo. Ok. Eu posso pegar ali, ir por ali, mas temos de fazer sempre o resultado em ser sempre Certo. algo novo. Depois, eh, além de termos essa componente, ainda tento. Há clientes que
dão-me algumas ideias em termos de proposta. Há clientes que não têm noção, não viram nada que gostassem. Então eu peço-lhes algumas palavras. Podem ser conceitos, pode ser Uhum. um local onde eles se conheceram. Por exemplo, tive um caso em que coloquei as coordenadas do GPS gravadas a laser, foi o sítio onde se conheceram. Pronto. Por isso há clientes que dão muito pouca informação, há clientes que me dão imensa informação, há clientes que eu faço, por exemplo, com base no convite de casamento, já Ok, tem um logótipo, já ok. tem um monograma, e esse monograma é a base das alianças. Ah Não, pá, tão gira. é tudo, eu não tenho dois trabalhos iguais, por isso é tudo, cada cliente vem com uma ideia, com uma proposta diferente. Isso acho Ok, giríssimo. então é isso, então a diferenciação, pronto, porque quem te pesquisar na internet, nós também estávamos aqui a falar, tu tens dois nomes diferentes para o teu conceito, Exatamente, não é? exatamente. Este conceito mais individualizado, como é que ele se chama? O mais individualizado está dentro do serviço Sim, sim, da empresa. A empresa é o meu nome, André Silva Rocha, e ok. nos canais, no website, eu utilizei as duas primeiras letras, o Uhum, Ansir, ok, uh, que tem a ver com o nome da empresa. Portanto, certo, e dentro do Ansir tem uma valência que é uma marca de alianças. A ok, marca de alianças é que segue outras vias. Portanto, ok, tenho aqui duas formas de estar. ok, Uma estou a vender para. E a marca de alianças é um mais um, o nome da marca. A Ansir é onde as pessoas conseguem ter acesso a informações deste ok, trabalho personalizado. ok, Até ok, porque os contratos e os compromissos que eu tenho com as orizarias é eu não fazer concorrência. Eu não posso certo, vender as alianças que vendo a uma orizaria. claro, claro, E ok, uma orizaria não tem disponibilidade para estar reunida 1, 2 horas com o cliente como tu, a não é? desenhar Claro, uma aliança à medida. Por isso, eu criei aqui uma solução que parece-me que nem sequer faço concorrência. A ok, orizaria não tem catálogo sequer, tem de estar tempo com o cliente e a claro, orizaria, em vantagem, o cliente vê, experimenta, tem um atendimento diário, no meu caso tem de ser por marcação. Portanto, estamos uhum. aqui a falar de duas valências bastante diferentes. Completamente diferentes. A nível de orivesarias, tu até já estás pelo mundo inteiro, não é? Não, só tenho um contacto. Mas tive essa possibilidade. Eu participei 3 vezes numa feira internacional. A pandemia Ok, fez-me equacionar e mudar completamente ok, ok, a abordagem ao mercado. Porque o certo, objetivo era dar continuidade, era participar pelo claro, menos mais uma vez, e depois procurar outros países. Mas eu certo. participei na Alemanha, em Munique, e a feira tem muita visibilidade a nível internacional. Uhum, Tive, por exemplo, um contacto asiático na China, em que a pessoa queria. Eu perguntei qual era o interesse, eu apresentei-lhes a proposta, eu vendo por claro, mostruário, a pessoa uhum, adquiria um mostruário, eu recebia uma série de informações da empresa, podia adquirir também a vitrine para colocar na loja. Não, exatamente. não, André, enviar coisas para a China é muito difícil. Os preços da alfândega, enviar então em ouro ou Era prata é horrível. complicado, claro. O que ela queria era comprar tudo. Mas tudo o quê? Tudo, os modelos todos, nós fabricámos tudo na China. Ai, não. Eu achei isso muito cheio. Eles de certeza que vinham para aqui vender as minhas alianças a metade do preço. Eles passavam completamente à frente. Pronto. Portanto, efetivamente, houve contactos em várias partes do mundo. Ok, Tive também um contacto nos Estados Unidos, uhum, em termos de feira. Mas aquele que consegui fechar foi na Áustria. ok, ok, Por isso, já tive vendas na minha empresa para a França, no setor de fotografia, ok, tive vendas para a Alemanha no setor da joalharia, mas um trabalho que é muito mais criativo, uhum, mas a marca de alianças está sobretudo na Áustria. ok, E é um cliente que tem muito peso em termos de vendas. ok. Mas, mas Mas é um pronto, conceito assim diferente, abrandei. mas é um conceito diferente. Então, e diz-me lá, eu já percebi, aliás, realmente isto tem aqui um poder, tem aqui uma história, uma razão muito forte, não é? Ahm, mas tu gostas de alguma forma de ser desafiado para além das alianças ou não? Gosto imenso. De Gosto fazer imenso. algo para além de, não é, das Sim. próprias E, e, alianças, não é? e tenho feito. Portanto, eu quando Ok, faço trabalhos personalizados, a abertura é muito maior do que propriamente as alianças. O ok, que é que surge?
não sou muito competitivo em trabalhos, enquanto que nas alianças, sim, consigo ser bastante competitivo em termos de Hum, preços. Fazer um par de brincos, fazer um colar claro, não é personalizado, igual, não é? Sim, fica muito caro em claro, relação àquilo que a pessoa claro, consegue comprar em termos claro, de loja, sobretudo se for em prata. Se for em ouro exato. não fica assim tão mais caro, mas se for em prata fica a diferença bastante grande. Então, muitos dos casais não estão disponíveis para, Claro. ou muitas das pessoas não estão Sim, disponíveis para esse tipo de produto personalizado. Mas é uma abordagem que que fiz gostas e em que tempos e fazes, vou não é? fazendo. Claro, Sim, 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 vou claro. fazendo. Tu tiveste aqui uma situação, aqui há uns anos atrás, eu penso que até foi Ai, não, foi numa feira cá em Portugal, agora está-me a E Porto falhar o Joia, nome, na Porto Porto Joia. Joia, que tiveste com o escultor, não foi? Sim, Sim, exatamente. mas já foi há uns anos, não é? Pedro. Ah, espera lá, Pedro Guimarães. Pedro Isso Guimarães. mesmo, Até foi exatamente. uma Boa. coisa engraçada, não é? Sim, Tipo, sim, foi este muito. tipo de, sei lá, desafios que te colocam de alguma forma, tu juntares aqui vários tipos de artes e até trabalhares com outras pessoas, isto também é algo que mexe e que faz sentido para ti. Sim, imenso. Aliás, pronto, neste caso foi mesmo um desafio de estar e de colocar algo numa mostra, numa feira. Uhum, Portanto, uhum. não havia nenhum intuito comercial, não Sim, havia sim, não, e nem estou a falar intenção. nisso, e nem estou a Foi falar nesse só muito. sentido, né? Aqui o que é que surgiu, se calhar, tivemos uma ou duas reuniões em que partilhámos ideias. Uhum, Mas depois o trabalho foi muito. Eu faço esta parte, tu fazes ok, aquela, depois certo. juntamos e tudo mais. Uhum, Aqui acho que se perdeu um bocadinho. Era giro haver muito mais envolvência, mas era pois, difícil também, eu reconheço. claro. Depois, sendo muito pragmático, Uhum. uh, uh, era difícil porque estamos aqui a falar até de dimensões muito, muito, Ah, sim, sim, aquilo muito eu difíceis por de acaso vi, compreensão. eu vi uma É, fotografia e era uma coisa É, grande, não é? Não era fácil exatamente. de E no meu estar caso, eu fiquei com a parte de cima, coloquei lá depois as claro. pecinhas e tudo mais. Mas pronto, mas foi em termos de perceber como é que o outro trabalha e como é que funciona outras áreas distintas da nossa, foi muito interessante, gostei. E para mim foi uma honra porque também fui eu que fui. Portanto, a feira convidou algumas personalidades e elas é que escolhiam alguém dentro Ah, da, ok. E escolheram-te a ti, e o escultor achou muito interessante, o Pedro Guimarães, achou muito interessante o trabalho das alianças, aquele trabalho certo? de conexão e dessa. Uhum. E então, pronto, acabamos por fazer uma peça e eu gostei imenso depois do resultado do trabalho, porque era um coração de Viana, Sim, com a imagem da sim, Amália sim, sim, e sim, depois sim. com algumas peças em cima, as minhas peças, era uma coleção que eu tinha desenhado. Já foi um projeto desenvolvido na pós-graduação de Design Digital Uhum. e era também associada a filigrana, mas uma filigrana contemporânea, em que era Sim. modelada por algoritmo, em que através do computador construíamos uma curva que depois ia dar Uhum. numa peça de filigrana. Por isso houve aqui esta abordagem à tradição portuguesa e Certo, àquilo certo. que é muitas raízes da Que nossa giro. cultura. Não, achei mesmo, achei interessante. E depois haver aqui a conjugação de vários tipos de arte, lá está, era o que eu estava-te a dizer, até disse isso em off. A joalharia ainda te dá aqui como uma vertente muito elitista, pela razão que tu disseste, não é? E Exato. agora aquilo que eu estou a sentir é que há uma nova roupagem que está a acontecer, e principalmente cá em Portugal, não é? Novos joalheiros, porque lá está, nós temos uma tradição muito grande, mas era uma forma de fazer joalharia um bocadinho, pronto, associada muito a empresas familiares, e agora há aqui uma nova era que está a trazer coisas completamente diferentes. E houve aqui há uns tempos que eu. Já foi mesmo há muito tempo que comprei uma revista, a Martyr, que vinha montes, vinha lá uma parte só de joalheiros, novos joalheiros. E eu achei aquilo fantástico. Eram todos portugueses. E tipo, com conceitos super diferentes. Lá está. Joalharia, uma mais acessível, outra menos acessível, outra sustentável, outra não sei o quê. Quer dizer, tudo aquilo tinha determinados pormenores e eu acho que isso é o que os jovens de alguma forma estão a trazer, não é? É dar aqui uma nova imagem à joalharia em Portugal, não é? E é bom haver essa passagem de testemunho e o setor ter essa possibilidade de continuar, porque
realmente nós temos a nível mundial, é muito engraçado um país tão pequenino e que realmente, pronto, tivemos o nosso espaço também, não é? Sim, E sim, sim. até alcançámos uma dimensão muito, muito grande. Mas depois, e o setor da joalharia foi sempre um setor, como tu disseste, muito tradicional, de muito pequenos negócios, nas zonas por baixo de casa. Portanto, as pessoas Sim, tinham sim, sim. em cima onde habitavam e a parte de baixo era uma Sim. oficina. Um negócio que nunca se comparou com o que tivemos em França, com o que temos em Itália, Uhum. temos as grandes casas internacionais. Mas, no entanto, nós temos a Liga de Ouro que nós usamos, só os chineses é que usam ouro puro. Mas os chineses, quando fazem peças em ouro puro, não é para usar, porque o ouro puro é mole, Pois. não tem a mesma resistência. A seguir a eles, somos nós que fazemos peças de joalharia e nós fazemos todo tipo de peças e com uma liga mais alta. E quer dizer, por que razão é que um país que Sim. se calhar até era um país pobre tinha essa característica? Mas temos uma relação com, mesmo já no Estado Novo, não é? Há aquela Sim. Uhum. noção que os cofres do Estado adquiriram muita quantidade de ouro e tudo mais. Mas depois também temos o ourives tradicional, que fazia aquele que se nota, por exemplo, em Viana do Castelo, não é? Uhum. Aquela festa Sim, que sim, sim. realmente tem um impacto enorme e as pessoas ostentam uma quantidade Sim. enorme de ouro. Ouro, sim. E ainda por cima, sempre, por isso, há ali qualquer coisa Sim. que realmente gerações anteriores à nossa valorizaram. Aliás, há aquela cultura do ouro quanto possas, não é? Que se Sim, dizia o sim, dito sim, sim. popular. Sim. As pessoas, não sei, tinham ali quase uma forma até não sei, propriamente um investimento ou algo Sim, para sim. Não, sim, uma sim, sim. coleção. Por exemplo, as Sim, contas de Diana era colecionismo, as pessoas sim, colecionavam umas sim, contas ao sim. longo do tempo, depois, como um bocadinho como a ideia agora da Pandora. E isto funcionou durante muito tempo e alimentou e gerou muito negócio só para Claro. Portugal. Nós temos empresas neste momento que fecharam porque tiveram de exportar e as pessoas nem sequer sabiam falar Claro. inglês, quanto Línguas, mais a claro. exportar. Por isso, optaram simplesmente, não tiveram recursos e acabaram por fechar. Outros não tiveram continuidade, gerações seguintes envelheceram e também encerraram. O consumo nacional da ourivesaria portuguesa diminuiu imenso e o consumo internacional não tem carinho nenhum por nós. Eles compram o Pois. que for mais vantajoso para Claro, eles. O que for claro. melhor, o que for tiver melhores recursos. Então, há um grupo pequenino de joalheiros que tiveram de investir em tecnologia para serem competitivos, e há outro grupo que era enorme e que neste momento está a reduzir muito drasticamente, que ainda vende para o mercado nacional. Pois. E esse grupo corre sérios riscos se não houver se não se refrescar um bocadinho a geração. E depois há outro problema, que é, eu trabalhei com o ouro a 20 e tal euros a grama. Pois. Por isso eu trabalho há 10 anos, não trabalho há 200. Uhum. Eu trabalho há 10 anos e trabalhei com ouro a 20 e tal euros a grama e ele está a 60. Pois. Por isso, em 10 anos, o ouro deu uma escalada Claro. colossal. Por isso, um Sim. jovem que agora compra uma peça em ouro está a investir muito mais dinheiro do que há Do 10 que, anos atrás. do que há 10 Por isso, anos, já exatamente. estávamos no euro, não é? Não é uma questão de mudança, Uhum. porque o estudo Sim. para o euro aconteceu em muitos negócios, mas neste negócio temos esta escalada. Agora, realmente, um jovem que adquire agora uma peça de ouro está a fazer um esforço maior, mas se o ouro continuar a crescer assim, também ele Sim, vai vai ter também muito ter. património Claro. daqui a uns tempos, não é? Por isso, à partida, o historial do ouro, se nós formos ver, é sempre de crescimento, De mais crescimento, sim. acelerado. Há quebras. Por isso, não é um crescimento exponencial. Há quebras históricas, mas que depois são recuperadas em anos seguintes. Ou seja, o truque é só vendemos o ouro quando ele estiver mais caro do que quando compramos. Sim. Por isso, sempre que compramos ouro, temos de ter uma noção de quanto é que pagamos por ouro e só temos é de esperar. Se comprarmos ouro num pico alto, como é agora estamos a atravessar, de Sim. instabilidade, Uhum. o ouro está a 60 euros a grama, nunca teve tão alto, um máximo histórico. Se comprarmos agora ouro, só não perdemos dinheiro, podemos até esperar mais 10 ou Claro. 11, 15 anos, mas ele vai sempre escalar. É só uma Ok. questão de tempo. É, Que interessante, que interessante. Se calhar, aliás, esta deveria ter sido a primeira pergunta, não é? Mas tu tens, de alguma forma, uma história familiar relacionada com a joalharia? sim, sim. Tens? Portanto, eu não.
já os bisavós dos meus pais já trabalhavam em ouro, Ok. e não conhecem mais para trás. Portanto, não conhecem ninguém, não é ninguém. Mas Há depois sempre pelo menos a uma pessoa. seguir tinham sempre pessoas a trabalhar? Sempre, Era, sempre foi ok, passando de pronto. geração para geração. E Ok. acho que houve o avô, não, acho que era mesmo o bisavô, acho que era o bisavô que era uma pessoa muito conceituada na altura. Ai, Mas que depois interessante. a geração seguinte não teve o mesmo impacto, depois via, Sim, pronto. Mas, e também não, acho que não houve, o seguimento não foi contínuo na mesma empresa. Portanto, ok. nós neste momento, por exemplo, temos aqui em Portugal casas antigas, que Uhum, são gerações e gerações que vão sempre pegando na mesma casa. Uma certo. casa pode ser uma orizaria, pode ser uma Sim, sim, oficina, pronto, um sim. negócio. E então esse negócio adquire um prestígio de 100, 200 anos de história. Uhum, E na minha família não houve nada disso. Por isso, houve uma pessoa que trabalhava no setor, mas que depois a geração seguinte aprendeu e trabalhava com ok. outras pessoas, com outros contatos. Certo. Por isso não houve continuidade. Eu também voltei a começar do zero. Por isso eu também neste momento já não tenho nada. Mas gostavas de deixar assim como legado? Deixar assim um legado. Não? Não tinha Não. qualquer ambição, nem. Fico muito contente que os meus filhos falem de outras coisas e de outras áreas. Ok. Não tenho nenhum. Mas é Acho. giro, eu achei giro de alguma forma, quando foste, né? Quando foi a tua escolha, foi logo isto, né? De alguma forma, né? Porque às vezes muitas as histórias, olha, lá está, naquela revista que eu estava a ler, muitas das histórias as pessoas não começaram com coisas que não tinham nada a ver. Ou até tinham, por exemplo, iam para o curso de design e tudo mais, e depois foram afunilando, mas não, tu já sabias o que é que querias, né? E isso acho que é assim, não quer dizer que tu agora fiques por aqui ou que não faças outras coisas, mas realmente eu assim, bem, será que ele já tinha ali um historial? Porque nós tendemos, não é, sistemicamente, a agarrar, não é, aquilo para que aquilo se mantenha ainda vivo, não é? Aquela sabedoria ainda se mantenha ali viva na nossa família, não é? Por isso, tu não consegues controlar o que é que vai acontecer depois, não é? Mas é por isso é que eu estava-te a perguntar de alguma maneira se isto era algo que tu gostavas que, ok, já que eu estou a alimentar estas raízes, gostava de alguma forma que houvesse aqui alguém que pegasse nisto, não é? Depois, mais tarde. Mas pronto, ainda és Sim, muito mas novo, ainda tens muito para andar. sim, sim, não, mas por exemplo, mas eu quando eu era muito novinho quando ia para a orizaria dos meus pais, na Ok, altura ainda era no shopping center de sim. Dallas, foi um dos primeiros shoppings do Porto, ao lado do Brasil acho que também há um shopping Itália, não me recordo bem. Sim, sei, Pronto, sim, sim, não nessa é? zona, Pronto. sim. Era aqui 3 centros comerciais que abriram na fase da década de 70, 80 e realmente aquilo funcionava muito bem. E eu era miúdo e ia para lá. Uh, e, uh, mas não tenho tenho algum cuidado com isso. Eu não tento não envolver muito os meus pequenitos no setor. Eles vão para o meu escritório, mas o meu escritório já não é um escritório que só trabalha com orivesaria. Eles veem os Pois, equipamentos fotográficos, eles veem que eu claro, estou a programar aulas, por isso eles já não conseguem ter esse discernimento do que é que o meu pai claro. está a fazer. Aliás, o meu mais velho às vezes pergunta-me: papá, o que é que eu digo quando a professora, quando na escola me perguntam o que é que tu fazes? Eu, Pois é, Diogo, diz que eu sou empresário. É mais fácil. Olha, diz empresário, agora podes dizer empresário e professor, diz só isso. Não precisas de justificar muito, senão tens muita coisa para explicar e gera confusão. Por isso, dou por mim nessas circunstâncias, não é? Se tenho algum tempo, explico ao máximo para as claro, pessoas poderem entender. Agora, eu não tenho a certeza se não terei ido para este setor pelo facto de não me identificar com alternativas. Ou ok, seja, como não tinha bem a certeza do que é que havia de seguir, certo, porque não, então, na dúvida, manter, porque certo, a fase do secundário foi muito complicado ter de claro. escolher uma área. Eu dei por mim a não conseguir escolher nada em condições e eu andei em desporto no secundário, depois na faculdade fui para artes, terminando artes, estou agora em humanidades na filosofia, por isso só me falta economia, Realmente, realmente. para É a percorrer as próxima, grandes não é? áreas. É a próxima. É, por isso Ou eu tive. seja, achas que, por exemplo, a filosofia nesta altura da tua vida também é uma forma também de tu colocares aqui, bem, deixa-me experimentar agora esta área só para perceber ou não? Como é que isto Não, apareceu?
Se calhar se fosse nesse sentido de humanidades, não era filosofia aquela que eu fosse escolher se quisesse Uhum, experimentar se quisesse ter uma experiência profissional. uhum. Porque realmente filosofia não, não é fácil em termos de Sim, sim, mercado. Por sim, isso, sim. entrar no mercado com um mestrado em filosofia tem de ser por outras vias. Ok. Efetivamente, há a possibilidade de entrar na área política, há a possibilidade de entrar na área de investigação, mas terá de ser sempre associado a outros conhecimentos ou com outras Claro, pessoas. Nunca candidatar-me, quer dizer, passam-me sempre à frente pessoas de ciências políticas ou claro. pessoas que com outras envergadura De alguma na. forma achas que Mas a filosofia entra agora nesta fase em que tu, sei lá, de alguma forma em termos profissionais, podes estar aí em várias dualidades, em várias coisas, mas pronto, estás a fazer as coisas com gosto, não é? E até com uma certa identidade, não é? Tu até já conseguiste trazer muita identidade para muito daquilo que tu fazes. Ahm, e unicidade e tudo mais, mas achas que de alguma forma a filosofia entra como uma forma de tu também perceberes o que é que está para além daqui do físico, não é? Desta, mais trabalhares um pouco mais a espiritualidade, não é? Porque tu, apesar de ser jovem, já tens aqui, não é? Já estás no mundo de trabalho há 10 anos, já fizeste aqui imensas coisas, mas já há determinadas coisas que a gente não consegue explicar, não é? E em termos acabam por ser aqui determinados conceitos que também fazem sentido para ti, numerologicamente falando, não é? Ou seja, que de alguma forma também é para tu trazeres entendimento a coisas que ainda não entendes. sim, se calhar é um bocadinho isso. Eu sinto que há aqui uma componente em. Se calhar é um bocadinho aquela ideia de navegação, não é? Em que Sim, na joalharia eu encontro um porto, encontro um barco que me permita navegar, ok. mas depois, em termos de rumo, eu preciso de explorar outras coisas para não me sentir. Não sei, acho Perdido. acho e não só e eu tenho outra coisa que é eu não consigo estabelecer uma rota e percorrê-la dias e dias sem fim. Ok, Eu preciso procurar outras rotas, eu ok. preciso de andar não só a busca que eu procuro não é só interior, é também a nível profissional, é Uhum, também a nível. Eu preciso muito mais de explorar do que propriamente de conhecer. ok. Para mim, o importante é o descobrir. Claro que é uma forma de conhecimento, descobrir, não é? Outras coisas, mas Uhum, o objetivo nunca é chegar a uma conclusão, é estar ok, numa constante procura. E ok. isso então não posso dar por mim a parar num Sim, sítio e agora sou joalheiro, pronto, e vou ser joalheiro 10 ou 15 ou 20 anos. Não conseguiria fazer isso. Se calhar a minha ambição é sempre procurar outras áreas, outras mas áreas, ok, enquanto que na fotografia e no ensino eu encontrei vias profissionais, na filosofia neste momento não é ok. um objetivo. O que eu sinto é que a filosofia vem enriquecer a parte intelectual, que já não estava a ser alimentada há muito tempo Ok. por a relação com o negócio. Por isso, a partir do momento que nós entramos num meio, ainda por cima numa Sim, sim, lógica sim. capitalista, em que Uhum, nos absorve de determinada maneira, nós damos por nós em que efetivamente pensamos, mas pensamos num sentido muito pragmático. Ou certo. seja, isto tem de dar lucro, isto não está a funcionar, aquilo está a funcionar, eu vou mais por ali. Como é que eu consigo cativar mais clientes? Ora, se eu fizer isto assim assado, vou cativar mais Uhum, clientes, então uhum. é isso que eu tenho de fazer. Por isso, isto é uma lógica muito pragmática, mas isto não, as questões do mundo e as questões da nossa essência não são pragmáticas, certo? Acho que é tudo menos pragmático, é ambíguo, Uhum. o sentido da vida é demasiado ambíguo. E então esta componente que eu precisava de alimentar, se calhar encontrei na filosofia uma Giro. forma, Sim, mas sim. transformou, nota-se que é transformador em termos de argumentação, em termos de discurso, em termos de certo e errado. É engraçado que é um bocadinho parte mesmo daquela base do sei que nada sei. Sim, A procura do conhecimento torna-nos muito mais duvidosos daquilo que nós achamos que era garantido. certo. A primeira pergunta é:
Não sei, não Não tenho há bem a verdades certeza. absolutas, não é? Exatamente. O que é que achas que vai acontecer agora? Quem é que achas que devia ganhar? Quem é que tem razão nesta guerra? A primeira resposta é não sei. Eu É, tenho alguma inclinação para aqui ou para acolá, mas não não sei. sei. Também teria de ver o outro lado. Teria de me Uau. conseguir. Aquela ideia de não ter certezas e não ter convicções muito claras foi E ser uma um livro grande. aberto, não é? Para novas Exatamente. coisas, não é? Olha que interessante, que interessante. Uma das coisas muito giras Crescimento é grande. pensar que opá, é horrível uma pessoa que é corrupta, é horrível uma pessoa que rouba, que bate, que mata, Uhum. mas eu se calhar se estivesse naquela cadeira que essa pessoa está, se calhar não seria melhor pessoa do que ela. Eu consigo criticá-la porque eu É vejo com os interessante. meus olhos, não vejo com os olhos dela. Eu se calhar se tivesse tido uma infância pior, eu se calhar se tivesse tido, não tivesse nada a perder, eu se calhar se tivesse por exemplo, agora que neste momento que temos o primeiro-ministro, não é? Aquela Sim, situação sim. que aconteceu, eu se calhar se fosse primeiro-ministro e se estivesse a ser constantemente seduzido por, se calhar, não é? Pois, Mesmo que eu neste momento exatamente. sinta que tenha os valores, muito, se calhar a outra pessoa É, também nas é aquela circunstâncias. própria, é aquela expressão, não sei se é bem assim, mas é calçarmos os sapatos dos outros, não é? Não é? Exatamente. Nós E eu achamos acho que é engraçado, a própria filosofia traz muito isso. E nós é perdemos, isso. lá está, porque é que nós perdemos este. Porque pode-se chamar filosofia, pode-se chamar outra coisa qualquer, porque nós precisamos de falar de determinadas coisas e a verdade é que nós perdemos o hábito de falar nisto em tertúlias, de amigos, de um café e tudo mais, e lá está. Muitas das vezes, só mais tarde, com uma vida já mais estruturada no outro sentido, aquele porto sentido que estás a dizer, vais acabar por procurar esse espaço num sítio diferente, não é? Que não é entre tu lixo como amigos, mas no sentido em que há alguém que está ali a espevitar-te, a fazer-te pensar também dessa maneira, não é? A Sim, ver sim, outro sim. ponto de vista. Olha, muito É engraçado. muito engraçado quando eu falo do mestrado, quando eu digo que Hum, seguisse filosofia, surgem conversas e questões muito interessantes. Não imaginava que realmente seduz muita gente. Que pessoas que não têm nada a ver, que não sim, são de todo da área, e que às tantas dão por elas às vezes falar, por exemplo, de política, às vezes sim, falar de questões éticas. Eh, Será que roubar é mau? Ou será que criar dano a alguém é mau? E se for para nos proteger? E se é, for para defender mais pessoas? Ou seja, aquela pessoa, se calhar se eu criar dano naquela pessoa, consigo proteger muito mais sim, pessoas. Se calhar se eu matar um chefe de Estado de um país, eu consigo terminar uma guerra. Então eu tenho de legitimidade para o matar. Essa questão, esse tipo de questões. Não, mas se calhar matar é errado, porque é que. Não é? claro. Esse tipo de dúvidas é muito interessante a Pois quantidade é. de pessoas que se interessam por isso. Foi, É fascinante. as dúvidas, acabam por nos colocar num lugar de compaixão. Quando há os e se's da vida, não é? E se eu estivesse, e se eu tivesse de tomar aquela decisão, e se eu estivesse naquele lugar, e se, coloca-nos num lugar de compaixão. E de facto, eu acho que isso até, diria até, se calhar de uma forma exagerada, acho que isto é maravilhoso para a humanidade. Porque nós estamos carregados de pessoas com muitas verdades absolutas, e neste momento o convite da humanidade é que a gente as liberte e que de alguma forma, digo eu, que nos coloquemos aqui um bocadinho nos sapatos dos outros, não é? Que é aquela expressão que muito se fala. Olha, André, É muito verdade. obrigada. Muito obrigada. Já estamos Sim, aqui a 1 hora e tal a falar. pois, Olha, sim. diz-me, há algum sonho? Eu sei que tu não és de grandes planos, vá, mas há algum sonho que de alguma forma tu tenhas e que não podes passar desta vida para realizar? E que não posso passar, ou seja, um sonho que eu tenho, mas que não poderia realizá-lo. Não, não podes passar desta vida, que tens mesmo que Que o tenho mesmo, realizar. que era mesmo importante Sim, realizar. sim. Não, não há assim. Lamento, eu lamento que eu nessas coisas assim, tenho muita dificuldade Não é dificuldade, está tudo certo, não é? Isso não, Sim, sim, nem é sim, uma sim, questão de sim. dificuldade. Lá está, é como tu dizes, tu acabas por ser aqui um livro aberto e vais procurando aqui É, determinadas coisas é. e no fundo estás a realizar sonhos aos bocadinhos, não é? Sim, era isso. Se calhar Sim, a melhor resposta que eu poderia encontrar é sim, mesmo essa. Para mim, acho que o melhor sonho que eu posso realizar nesta vida é ter possibilidade de ir realizando pequenos sonhos. objetivos. Ok, A própria possibilidade, eu se calhar,
porque, por exemplo, pratico bastante desporto e passo algumas vezes por fases de lesões. Por exemplo, eu quando torci um pé e comecei a andar de canadianas, eu deixei de usar a partir do momento que depois superei essa lesão, eu deixei de andar de elevadores, comecei a andar muito mais pelas escadas, pelo simples facto de haver um dia em que eu precisava de Em que ajuda tu... para abrir portas. Ok, Precisava de andar sempre de elevador porque o deslocar custava-me. E eu depois comecei a perceber, não, eu gosto tanto das minhas pernas que eu tenho de aproveitar ao máximo para as usar. Portanto, esta possibilidade de realizar pequenos sonhos, para mim, é incrível. E é é o aquilo que que, me é o que vale a agarra. pena, não é? É o que É, vale é, mesmo a pena. eu Pronto, acho. então olha, assim como pergunta final, se as pessoas te quiserem contactar, não é fácil encontrar o André, mas é fácil, é. Se puserem no Google André Rocha, aparece em todo lado. Agora a falar a sério, não há aqui dificuldade nenhuma, tu não és uma pessoa que alimentas muitas redes, como nós começamos a falar no início, mas é muito fácil de te encontrar, eu estava a brincar. E tem os teus contactos em todo lado, portanto, de alguma forma, se te quiserem contactar, basta ser por esses contactos que tu tens a nível de LinkedIn, não é? No Google e tudo mais, aparece tudo. Ok, Sim, sim, sim. ok, Até porque está tudo associado ao meu nome, por isso, certo. Está sim, mesmo, tem está essa mesmo. acessibilidade. Ok, olha, muito obrigada. Vieste aqui trazer uma nova Ah, roupagem aqui este mês. Eu estou muito grata por tudo que aprendi hoje. ainda bem, ainda bem. Foi bom. Olha, sou sincero, não sabia que rumo é que a conversa ia tomar, À não vista? sabia se ia falar mais associado à questão artística, mais associado à questão de negócio, ou até, pronto, foi engraçado que se calhar colocaste-me algumas questões e eu fiquei assim um bocadinho com mais dificuldade em responder, porque são questões mais de foro, sei Íntimas, lá, não mais é? íntimo, não é? Eu não sei, não tinha a certeza Tiveste a se altura, tiveste a foi, altura. pronto. Tiveste a altura. Tentei, fiz o Correu muito possível. bem, olha, mesmo. Mas Muito pronto, mas obrigada. Muito agradeço obrigada. por isso, foi muito bom também. Tá Muito bom? obrigada. E a todos Beijinho grande. vocês, façam aqui encomendas ao André, ou recomendem aqui, noivos, coisas personalizadas, porque vale a pena de alguma forma nós termos algo que seja marcante e que conte uma história nossa, não é? Que isso faz sentido. E até para a semana. Obrigada. Obrigado.